Olá pessoal, certamente isto já deve ter acontecido com você alguma vez. Você está olhando para um elefante no zoológico e de repente se dá conta que você é menor do que uma das patas dele. Neste vídeo nós vamos mostrar animais extraordinariamente grandes. Alguns deles são tão grandes que até mesmo um elefante se sentiria desconfortável se ficasse em pé ao lado deles. E não, nós não estamos falando de baratas mutantes de 3 metros de comprimento ou algo do tipo. Elas não parecem tão impressionantes, pois ninguém pode provar a sua existência, e por isso nós só podemos imaginar como elas seriam. Mas estas lendas do reino animal são uma história completamente diferente. Elas são muito parecidas com animais que vemos atualmente. A única diferença é que elas são um pouco maiores. O animal mais comum da nossa lista é um mastife inglês, chamado Aicama zorba. Nós não temos certeza sobre qual dessas palavras é o nome e qual é o sobrenome, mas parece que ele precisa de um apelido mais assustador. Em 1989, quando ele foi colocado na balança, descobriu-se que ele pesava quase 160 quilos. Poucas pessoas seriam corajosas o suficiente para se arriscarem a ter um desses como animal de estimação. Não dá para saber a força que ele tem em suas patas fofinhas. Agora vamos falar da família dos gatos. O prêmio de King Size entre os felinos vai para o ligre chamado Hércules. Apesar do seu nome surpreendente, o Hércules é tímido. E apesar de ser muito grande, com 3,5 metros de comprimento e mais de 400 kg de peso, ele obedece totalmente ao médico. É por isso que ele é um animal incrível, apesar de todas as coisas que os opositores da seleção artificial gostam de dizer. Falando nisso, o ligre é um híbrido muito forte, pois ele herdou o melhor dos seus pais, uma incrível força do seu pai, o leão, e a capacidade de nadar da sua mãe, a tigresa. Tente imaginar um urso com 4 metros de altura. Se ele ficar em pé como uma pessoa em 2 patas, ficou com medo? Não muito? Lembre-se então do ditado, você é o que você come. Agora pense novamente, você acha que ele ganhou seus 725 quilos comendo apenas mel e framboesas? Nós não queremos te desapontar, mas isso só acontece em contos de fadas. Os ursos da vida real sabem que um corpo em crescimento precisa de proteínas. Então pense neste urso, o maior urso pardo do mundo. Quando ele foi morto e examinado, a autópsia revelou que nos 3 últimos dias o urso havia comido pelo menos 2 pessoas. Você gosta de frutos do mar? Ostras? Lulas, talvez? Não? Bem, então você deveria, pois esta lula capturada nas águas do mar de Ross é simplesmente gigante. Ela mede 10 metros de comprimento, pesa quase 500 quilos e é capaz de mergulhar a uma profundidade de até 2 quilômetros, além de ser muito agressiva. Sim, agora você pode agradecer a todos os deuses por você não viver perto da costa da Antártica, onde um destes monstros poderiam te atacar. O nosso próximo protagonista também não é muito gentil. É a maior cobra do mundo. A maior piton reticulada que já foi capturada até hoje mede 150 metros. Se fosse esticada verticalmente, ela teria a altura de um prédio de 5 andares. Uma cobra desta espécie aparece em O Livro da Selva, do Rudyard Kipling. A única diferença é que uma piton real não iria se contentar com apenas uma criança fofa. O jantar perfeito desta fera é um adulto ou até mesmo uma vaca. Que nojento. Talvez você queira que falemos de algo mais agradável. Hamsters, por exemplo. Pequenos, fofinhos, comendo o tempo todo. Agora imagine o mesmo animal, só que maior, com 1,3 metro de comprimento e 60 quilos de peso. Imaginou? Muito bem, apresento a você a maior capivara do mundo. O nome dela é Caplin Rose e ela tem o seu próprio blog. Muitas pessoas a chamam de hamster gigante ou porquinho da Índia gigante. Mas, ao contrário destes animais, este blogueiro do Texas ama a água e tudo o que cresce nela. Já que estamos falando de animais fofinhos, não podemos esquecer deste guaxinim de Palmeron, Pensilvânia. O nome dele é Bandit, e o Guinness Book o nomeou o guaxinim mais gordo do mundo, apesar de não ser tão gordo quanto a capivara. E se a capivara blogueira tem a justificativa de ser uma característica da espécie, neste caso é simplesmente obesidade. Como deve ser bom ser um guaxinim preguiçoso? Você deve estar pensando, mas espere, o pobre animal não ganhou 35 quilos porque estava comendo muito e não queria se exercitar.
pensar, este guaxinim nasceu com um problema na tireoide, o que fez com que o seu peso aumentasse de maneira incrivelmente rápida. Bandit morreu em 2004. Agora vamos falar de gado. Os touros Watusi são conhecidos pelos seus chifres grandes, que os diferenciam de outras espécies. Porém, hoje vamos falar de um exemplar em específico. Este touro, chamado de Lurch, tem chifres enormes, de 50 quilos cada um, o que fez seu nome aparecer no livro do Guinness. Você pode então pensar, este não é o maior touro. Sim, nós sabemos, o maior touro é chamado de Field Marshal e pesa 1.670 quilos. Nós quisemos citar o Lurch especificamente porque este touro é muito particular. Infelizmente, o que o tornou tão famoso foi o resultado de uma doença que fez com que seus chifres crescessem constantemente. O peso dos seus chifres deve ter causado uma incrível dor de cabeça e no pescoço. E como era de se esperar, com a idade de 14 anos, a doença matou o Lurch. E esta é para os fãs da natureza exótica. O maior crocodilo do mundo é chamado de Lolong. Mede 6,4 metros e pesa 1.075 quilos. Estima-se que ele estivesse com 50 anos quando foi capturado, mas ele morreu recentemente após viver 2 anos em cativeiro nas Filipinas. Suspeita-se que Lolong tenha comido alguns pescadores que desapareceram no vilarejo de Bunawan, além de ingerir uma menina de 12 anos cuja cabeça foi descoberta há 2 anos. Ele também era o principal suspeito do desaparecimento de búfalos asiáticos na região. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. E compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.